Olá, Perspectiva no ar. Nós estamos hoje vamos fazer hoje um pouco de um saudosismo histórico, que é onde, na verdade, fica a raiz das coisas. A gente tem a impressão de que o mundo que existe agora sempre foi assim. Não foi. Já houve outros momentos de construção, assim como o mundo do futuro será feito a partir do mundo de agora. E eu estou falando do pioneirismo de Sinop, aqui no norte de Mato Grosso, a 500 quilômetros de Cuiabá. Eu convidei um querido amigo, e que nos relacionamos desde a década de 80, ex-deputado Ricardo de Freitas. Ele foi pioneiro em Sinop com a sua fantástica Rádio Celeste. Bom você estar aqui, Ricardo. Bom dia, Onofre. Só na tua abertura, assim, 1000 coisas já passaram pela minha cabeça. Com a alegria de poder estar aqui com você, os seus telespectadores, sabendo que você viveu junto comigo parte dessa história. Você acompanhou também isso lá na época. Então, é uma alegria estar aqui, meu bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à tua disposição. Ricardo, em 76, eu estava recém-chegado a Mato Grosso. No 7 de setembro eu fui a Sinop. 76, 6 anos antes de chegar. Aí um desfile escolar na rua principal lá, que era a Avenida dos Mognos, né? Assim, tudo, na verdade, era um sonho de avenida, que a avenida mesmo era... assim, bem, me lembro muito assim das raízes no chão, assim, que a patroa passou para fazer a rua, ainda tinha muita raiz apontando do chão, e aquela meninadinha arrepiadinha. Sabe que os menininhos tinham arrepiadinho, mirradinho, e um loirinho do cabelo arrepiado, que a poeira é muito grande, o sol muito forte. E eu imaginei, isso aqui não vai virar nada. E o seu Enio estava lá, Enio Pepino, que foi o colonizador, ele sempre animado, dizendo, não vai virar, e virou, né? Não vai dar certo. E olha o que virou hoje, né? E você chegou em 82, como é que era? Onofre, fazer só para situar, Sinop foi a cidade que foi criada no desespero. Porque, na verdade, o grande projeto de colonização da colonizadora Sinop era Vera. Vera foi o início da colonização. Dali a 40 quilômetros, né? Dali a 40 quilômetros. E Vera foi fundada em 1972. 72 foi fundada num grande movimento. Seu Enio tinha uma força política muito grande à época com o governo militar e levou a Vera, construiu igreja, pista de pouso. Aquilo era um mar de aviões que chegavam, ministro de Estado e tal. E eu fico imaginando cá com meus botões, naquela inauguração, que alguém deve ter dito no ouvido do seu Enio, falou, olha, você quer fazer uma colonização aqui? Mas não vai dar certo, porque está fora do eixo da BR. E a BR era a única 40 coisa quilômetros, a única coisa né? concreta que você tinha era Cuiabá-Santarém. Isso. Então, imediatamente, começaram, às pressas, construir o projeto Sinop. Tanto é que Sinop foi feita no lugar errado pela pressa. O local ideal, que Sinop é uma mesa, é um plano. O local ideal teria sido onde é a agroquímica, onde foi a agroquímica. Mais ao norte. Mais ao norte, porque mais alto, teria uma queda maior, inclusive, para escoamento de água. O lençol freático era o mesmo, que era muito baixo, então, na época de chuva, misturava água da fossa com água de chuva, e aquilo virava uma nhaca só. E aí, de repente, quer dizer, a cidade não tinha nome. Se você pegar toda a colonização de Sinop, da colonizadora Sinop, Vera, Cláudia, Carmen, eram nomes, e a Gleba Celeste era um nome de mulheres. Sim. Entende? As ruas da cidade, nomes de árvores, e as cidades, nomes de mulheres. E Sinop não tinha nome, não tinha tempo, porque precisava inaugurar Sinop para aproveitar o boom que se aproximava da BR, com a vinda da BR. E aí criou-se o Cidade Sinop. Cidade Sinop, Cidade Sinop, Cidade Sinop. No fim, tirou-se o Cidade,
Ficou Sinop, que foi uma justa homenagem à colonizadora, porque na verdade é uma sigla, Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, e que ficou conhecida no Brasil todo, hoje sobejamente conhecida. O nome é porque ela tinha tradição de colonizar cidades no norte do Paraná. No norte do Paraná. Lá mais atrás. Entende? O Biratã, Tupanci, Pero, várias cidades no norte do Paraná. Então, Sinop virou o que virou por estar à margem da BR, como é o caso de Mutum, como é o caso de Lucas, como é o caso de Sorriso, que não é o caso de Colíder, que não é o caso de Alta Floresta. A Colíder demorou para decolar. Demorou exatamente, porque a hora que você sai do eixo da BR, você muda tudo. E aí Sinop, de repente, saiu da vocação madeireira, que na época, quando eu lá cheguei, eram 600 madeireiras, era o maior centro de madeira do Brasil, e saiu da vocação madeireira aos poucos, em função, uma vocação que foi provocada, porque o governo exigia que quem para lá fosse, quisesse ter financiamento, era obrigado a derrubar. Isto. Era obrigado a derrubar, senão o banco não financiava. Isso. E aí começa a mudança, a questão ambiental, o mundo vai evoluindo, as madeireiras vão parando, e Sinop assumiu uma característica de polo de serviço, que é o grande segredo de Sinop hoje. Sinop é riquíssima em termos de agronegócio, mas, fundamentalmente, Sinop é um polo de serviço de excelência. Antes de chegar nessa fase atual, teve uma época da agroquímica. Como é que foi aquilo? A agroquímica é uma história interessantíssima. O seu Enio, um sonho... O Enio Pipino foi o colonizador, era dono da colonizadora, e foi o colonizador de Sinop. A história da Sinop aconteceu com a Sinop Terra, do Enio Pipino, no interior em Presidente Venceslau, em São Paulo. Eles montaram o núcleo de colonização no Paraná. A Sinop, cidade de Ubiratã e Terra Rica. E eram 3 sócios, o Enio Pipino, o João Carvalho, que é irmão do meu sogro, o tio João, e o Ademar de Barros. O Ademar, aquele que foi governador? O Ademar de Barros, governador. Aí o Ademar saiu, governador ficaram... de São Paulo. Ficaram Enio e João Carvalho. E conseguiram a compra da Gleba Celeste, e lá começou-se um projeto que precisava trazer o agricultor do sul, principalmente da região de Santa Catarina, Rio Grande e oeste do Paraná, que era o principal núcleo de colonização. E o seu Enio fez milagres por isso. Colocou o que pôde de estrutura pessoal que ele tinha, tudo. E aí, o grande autor, a cabeça pensante da Sinop Agroquímica, foi um padre alemão que tinha em Vera, que era o padre Antônio, que foi o primeiro padre. E quando o seu Enio trocava ideia, que o seu Enio chegava, era uma festa, o seu Enio era um encantador de serpentes. Ele era um incrível sedutor. E o seu Enio conversava com todo mundo o adorava. E o seu Enio, conversando com o padre Antônio, falou que ele tinha vontade de criar um mecanismo, criar uma indústria que pudesse segurar o homem, o agricultor no campo. E que ele estava pensando na cana. E o padre Antônio falou, não faça isso. Você tem que fazer algo que seja diferente. E aí foi a ideia genial que não deu certo. O que era? Era uma usina de álcool de mandioca. Por que a mandioca? Porque a mandioca não tem prazo para colher. Você pode usar a mandioca como subsistência na entre-safra. Isso. Então, o que era? Era plante arroz, feijão, milho e também mandioca. Para que na entre-safra, o pequeno agricultor tivesse a oportunidade de vender a usina, que não era um projeto muito grandioso, e ter a sua vidinha tocando. E o Brasil estava entrando na fase do álcool, do pró-álcool, né? Isso. Só que
O álcool que foi feito lá era de uma qualidade tão grande que chegou-se a pensar em levá-lo para a União Soviética, exportá-lo para fazer vodka. Era um álcool de primeiríssima qualidade. Só que aí você... agroquímica. Agroquímica. E a indústria da agroquímica foi uma indústria de uma qualidade técnica tão grande que não existia nada parecido no Brasil. Mário Amato, anos depois... Foi presidente da Fiesp. Que tinha várias indústrias de álcool. Mário Amato foi lá para ver se comprava Sinop Agroquímica. Ele falou, Enio, com o dinheiro que você gastou em uma aqui, eu faço 6 no meu estado. Eita. E não vou gastar esse dinheiro todo. E aí não deu certo porque você tinha um projeto, você tinha a Sinop Agroquímica, a colonizadora Sinop que cuidava da colonização da cidade, a Sinop Agroquímica gostava da indústria, e o departamento agrícola, que era o departamento que cuidava das pesquisas das manivas de mandioca que seriam plantadas para dar certo, porque ninguém conhecia o terreno, ninguém sabia o que era plantar na Amazônia. Só que começou a demorar, e aí cada um que ia para o Rio Grande, para o Paraná, Santa Catarina, traziam as variedades que lá eles conheciam, e aquilo virou uma confusão e virou praga e não deu nada. Aí não deu certo a mandioca, vamos para o sorgo. Aí não deu certo o sorgo, vamos para o milho. Aí não deu certo o milho, vamos para a batata doce. Agora, lá tinha um problema de conhecimento técnico também, né? Tinha, mas lá tinha clima, pois é, mas ali era uma experiência nova. Você estava abrindo a Amazônia de quem vinha de uma colonização do Paraná e Santa Catarina. Que era outro mundo. Que é outro mundo. E tinha lá, a Embrapa já existia lá naquela época, pesquisando isso. E a Embrapa chegou a 2 variedades de mandioca que dariam certo na região. Mas quando chegou aquilo já estava virado numa confusão. Então, o que é a usina, a Sinop Agroquímica? A Sinop Agroquímica foi a maior geradora de progresso para a Sinop, porque em nome dela, tudo foi para lá. Tudo existia lá. Mas em termos de geração de riqueza, nunca gerou nada. Tanto é que depois, melancolicamente, foi fechada, foi vendida, sucateada aos poucos e tal. Eu passei lá algum tempo atrás e não vi nada lá. Não tem mais nada, foi todo vendido. Conhecia a agroquímica. Mas não resta dúvida que o objetivo dela, que era no termos do ela gerar o progresso, foi sem dúvida, eu acho que é um case a ser estudado, o caso de Sinop, porque quem viveu lá como eu, nos anos 80, e que aquilo, antes da BR ficar pronta, antes do Linhão, que foi a grande luta que nós tivemos na Rádio Celeste, você lembra disso? A aposta é que Sinop não ia virar nada. Eu estive lá N vezes, um baixo astral muito grande em alguns momentos. Esse era e era impressionante a minha chegada a Sinop foi muito interessante, porque eu fui para passar 30 dias só, porque eu tinha uma rádio em sociedade com meu sogro no Paraná. Aí ele falou, não, você vai lá, monta a Rádio Celeste, que eu sou sócio, e vai embora. Eu já estava com a minha vida organizada, então eu não tinha nem pensado em ir para Sinop, nem nada. E cheguei a Sinop para montar a rádio em junho de 83. Não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha nada, só tinha poeira, água com fossa, com água de chuva, aquela confusão. Não tinha uma emissora de rádio, não tinha absolutamente nada. Mas era impressionante, e me chamou a atenção, a quantidade de gente que chegava, aqueles caminhões de mudança, pau de arara, cachorro, gato, papagaio pendurado, gente, criança, com o nariz cheio de rã, pulando de caminhão. Mas havia nos olhos das pessoas um sentimento forte de esperança, como se aqui realmente é o novo Eldorado. É bom lembrar que naquele momento o Paraná vivia uma crise muito grande de povos, aquela geada que teve. Foi a grande geada de 75. 76, acabou com o café, acabou com a soja, machucou muito o Paraná, né? Então tinha muita gente lá em condição muito vulnerável, né? Sem rumo. E Sinop tem umas histórias interessantes, eu me lembro bem.
Imagina, Sinop era um ovo. Era uma clareira, que você conheceu, no meio da floresta. Não tinha nada. Você não tinha uma casa, eu me lembro quando eu cheguei lá, que tivesse laje. Era só... Em casa de alvenaria, né? Você tinha, às vezes, alguma de alvenaria, muito poucas, mas coberta de brasilite. Então você sobrevoava aquilo que ia chegar de avião, era aquela massa cinzenta e tal. E nós morríamos de inveja de Alta Floresta, porque Alta Floresta eram grandes avenidas, prédios enormes, e Alta Floresta tinha o garimpo, tinha o ouro, e aquilo gerava aquela confusão, aquela movimentação e tal. Desvirtuou a cidade, mas já trazia dinheiro. Sim. E a diferença é que o potencial de Sinop era um potencial econômico muito forte pelas serrarias, pela madeira, e Alta Floresta tinha o potencial financeiro, era o dinheiro correndo solto. E a gente ia para Alta Floresta, via aquelas avenidas, via aquilo tudo, dizia assim, puxa vida, a gente podia ter uma avenida dessa, né? Podia ter um prédio desse lá, e não tinha nada daquilo. Mas ninguém podia imaginar que Sinop fosse dar certo como deu. Eu fico feliz de ter participado dessa história, mas... E como é que você começou a participar? Chegou lá para montar uma rádio? Montar um emissor de rádio e ir embora. Era ficar 20 dias e ir embora. E eu já tinha... Você foi só ou com a família? Fui sozinho. Eu já tinha meus 3 filhos nascidos em Maringá, eram todos pequenininhos. E venceram uns 30 dias, foi um negócio interessante, porque eu tinha uma rádio com meu sogro em Iporã, no Paraná, uma rádio AM, e o faturamento dessa rádio ficava entre Guaíra e Umuarama. E Guaíra e Umuarama tinham emissoras FM, que na época já era a explosão. O pobre do rádio AM que nós conhecemos já era o patinho feio. E essa rádio minha de Iporã não dava nada, aquilo era um prejuízo desgraçado todo mês. Era difícil de pagar a conta de luz e tal. E eu me surpreendi em Sinop, que nos 30 dias que eu fiquei para colocar a rádio no ar, que ela saiu do caráter experimental para tocar em definitivo, eu fui vender o comercial e chegou no dia de colocar a rádio no ar, não tinha um espaço comercial para vender. Olha. Ou seja, eu tinha de faturamento, no mês da abertura da rádio, 10 vezes mais do que a minha rádio de Porã faturava no mês. Falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ou é certa. E aí ficou assim, fica mais um pouco, fica mais um pouco, vai mais um pouco. Ah, eu preciso ir embora, minha vida está lá, eu não tenho nada que fazer aqui. Mas eu animado com aquilo. E aí, quando chegou no mês de outubro, isso foi junho, eu fui a Maringá e a diretoria da rádio, que eram os 3 diretores, eram meu sogro, o doutor Bacila e o irmão do seu Enio, seu Vladimir Pepino, falou, você não quer ficar lá? Eu falei, não. Ou não, fica lá, está indo bem e tal, nós estamos na campanha da mandioca, da usina, precisa de você, aquela conversa toda. E aí... Você estava com quantos anos? Eu estava, isso foi em 83, eu tinha 31 anos. Ah, e nessa hora você enfrenta tudo, né? Nessa hora. Aí fui falar com a mulher. Eita. Falou, ela tinha muita afinidade com a cidade, porque o pai foi um dos criadores, quer dizer, então ela conhecia aquilo. O Ascânio estava morando lá, né? O seu Ascânio morava em Maringá. Ele era do escritório central, que coordenava as vendas de todos os municípios. Tá. Aí, para ela, não era um negócio de longe, porque ela conviveu com aquilo, ela ouvia esse processo de colonização, ela tinha dedicado o dia inteiro. Aí, conversamos, ela falou assim, eu topo com uma condição. Vamos lá, o que é? Que você nunca vai entrar na política. Oh. E eu falei, fechado, porque eu não tinha pretensão. Eu era oficial maior de um cartório de tabelionato de notas e protesto. Estava saindo para ir para Santa Catarina, porque
era advogado e ia prestar concurso para juiz. Então, o projeto meu de vida era prestar concurso de juiz em Santa Catarina e terra dos meus pais e ficar por lá. E meu sogro falou, não, vamos ficar por aqui, não vai levar minha filha embora, meus netos embora. E aí, política não fazia parte da minha vida. Eu nunca fui assim de atividade política e tal. Mas aí, quando você tem a rádio, e a rádio era o único canal de comunicação na cidade, porque a cidade vivia totalmente isolada. Eu acompanhei isso. Totalmente isolada. O que aconteceu? Eu falava da briga do vizinho, aí eu fui para o microfone, falava da briga do vizinho, da Câmara de Vereadores, das conversas, da Fuxico, falava do prefeito, da rua que estava ruim e tal. E a cidade se tornou, e você presenciou isso, passou a ser o centro nervoso da cidade. Tudo que acontecia passava pela Rádio Celeste. Tudo. Não tinha nada que se discutisse na cidade que não fosse dentro do escritório da Rádio Celeste. E aí começa uma cidade que tinha, na época, vamos botar 83, aí, 5 mil habitantes, 6 no máximo. Aí aparece um e diz assim, escuta, você tem que ser nosso deputado. Você imagina a nossa loucura, uma cidade que não tinha 5 mil habitantes, tinha 2 mil eleitores. E se você falar em deputado, que deputado que não é? Vocês são loucos e tal. E aquilo começa, não, você tem que ser nosso deputado, nós vamos dividir esse estado, vamos fazer Mato Grosso do Norte, vamos acabar, sair de lá, de perto daqueles cuiabanos que não querem saber da gente, e não sei o quê, e vamos criar aqui, e você vai ser o deputado. E aquilo vai te inflando. Sim, é natural, é natural. Até o dia que eu cheguei em casa e falei, olha, estão aí querendo lançar minha candidatura para deputado estadual, isso em 86. E a minha mulher lembrou-me do acordo. Do acordo. Falou, não, fazer o quê? Eu falei, não. Aí meu pai, que morava comigo, meu sogro, minha sogra, todos deram corda. Não, tem que aceitar, tem que aceitar. E eu fui para a campanha de 86, dobrei com o Massal, tá dando, lembra do Massal? Lembro. Era o Santiago, que era o deputado estadual da Floresta, e eu era candidato por só que senão podia com 3 mil eleitores, 4 mil, sei lá, tinha 4 candidatos. Dulcindo, Tonhão, eu e mais agora mesmo, Sebastião de Matos. Não elegeu ninguém, é claro. E aí, terminou a eleição de 86, a mulher falou, não te falei, e agora? Eu falei, agora vamos preparar para 90. Gostei. E aí comecei a história. E a rádio, as loucuras da rádio, que tinha que fazer loucura, né? A rádio era um negócio assim, tão extraordinário, a rádio mexia tanto com a cidade. A Rádio Celeste, AM 620? 610. 610. Era 1090 e passou para 610. 610 kHz ali no comecinho, era do lado da 590, que era a Vila Real, que era aqui de Cuiabá, da qual eu fui sócio. Da qual você foi sócio, com Roberto, Curti, Wilson e Eugênio. Wilson e Eugênio de Carvalho. Mas tinha coisas interessantes em Sinop que isso não pode perder na memória. Isso assim, eu acho que uma das coisas que eu sempre falei e que acho que é lamentável, Sinop não tem até hoje um museu de imagem do som. E os pioneiros estão indo. Então. Sobram poucos. E as histórias, que são fantásticas, vão se perdendo. Quer dizer, tinha coisas em Sinop assim que aconteciam que eu duvido que tenha acontecido em outro lugar no Brasil. Por exemplo, a Rádio Celeste fez tanta coisa, que era tanta inovação, que não dava para acreditar. Quer dizer, nós chegamos a transmitir procissão com patrocínio. Procissão religiosa. Você está orando Sim, sob um patrocínio da loja da esquina. Supermercado Machado.
Padre João chegava lá e dizia assim, menino, vamos fazer uma transmissão da procissão. E não tinha aquele tempo de rádio, maleta, aquelas coisas. Então, o Aloísio da Semate, ele emprestava os 2 radinhos PTT, botava um na maleta no estúdio, e o Padre João pendurava no pescoço e ia com o caderninho das promoções da semana do mercado. E ele dizia, ah, Maria, que ligado com você, Santa Maria, Mãe da Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, assim como era no princípio. Tá. E ia indo, né? Louvando a Maria. Então, na hora que terminava O oratório. O oratório do primeiro, como é que chama? O primeiro mistério. Quando terminava o primeiro mistério, para o segundo, o terceiro, o quarto, o Padre João dizia assim, atenção, que nesta semana temos uma oferta no Supermercado Machado, o Irineu está com bastante promoção, vocês podem ir lá comprar e tal. E continuava, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Então, era assim, um negócio fantástico, mas aquilo era normal. Nós chegamos a transmitir briga de galo. Você imagina transmitir briga de galo numa rádio? Não tinha o que fazer, você tinha que inventar. O Figueiredo, quando foi a Sinop a primeira vez, em 82... O presidente João Batista Figueiredo. Que ele inaugurou, nós não tínhamos linha até o aeroporto. 12 quilômetros da cidade, mata, floresta. Você lembra disso? Não tinha comunicação que pudesse chegar até lá. O que é que nós fizemos? O Aloysio emprestou 2 rádios. Um no aeroporto para transmitir. Um subiu na torre da Embratel que ficou lá em cima, e o outro na maleta da rádio. Então fizemos um... E nós transmitimos o primeiro pouso do avião presidencial em Sinop. A gente tem que seguir um intervalo aqui. Nós estamos conversando com o Ricardo de Freitas, pioneiro de Sinop, aqui no Perspectiva de hoje. Voltamos em seguida. Perspectiva de volta, conversando com o Ricardo de Freitas, o assunto é a Sinop do começo. Você falava na ida do presidente e da conversa do seu Enio Pipino com os protestadores. Era o Brandão, que era o patrão do CTG, o CTG era o principal ponto de reunião da cidade. E seu Enio falou, olha, o presidente vem amanhã, nós queremos fazer uma bela festa para ele, e eu imagino que milhares de cidades gostariam de receber a visita de um presidente. E nós temos essa alegria, vamos ter essa felicidade amanhã. A vinda de um presidente, só o fato dele vir, já é um ganho enorme para o município. E eu estou sabendo aí que está tendo um movimento aqui nesse CTG, e o Brandão na primeira fileira, que querem fazer uma ofensa ao presidente. Abaixo a ditadura, fora Figueiredo. E eu fiquei pensando com meus botões, e por isso convidei-os para vir aqui hoje, para fazer uma pergunta. Se algum de vocês aqui me provar que se nós tratarmos mal o presidente amanhã, fizermos a ele alguma ofensa inesquecível, nós vamos ter um benefício. Me dá essa ficha desse tal de MDB que eu quero assinar agora. Ao contrário, eu vou dizer para vocês que se nós o tratarmos bem, e eu nunca vou esquecer desse exemplo nosso, aqui em cima tem um satélite, Sinop não tinha comunicação nenhuma. Aqui em cima tem um satélite que só tem mais um gancho. E nós queremos conseguir do presidente amanhã engatar Sinop nesse gancho. Isso nos vai trazer telefonia, televisão, enfim, nós vamos mudar de patamar. Agora, vocês é que sabem. Nós vamos engatar no gancho do satélite ou vamos mandar o homem embora? Bom, no dia seguinte teve o desfile, você estava lá, você viu a coisa maravilhosa que foi.
E você não vai lembrar do detalhe, só quem estava... Mas o primeiro caminhão que passou na frente do palanque com uma churrasqueira de tambor, com uma costela enorme e tal, era o Brandão servindo costela para o presidente Figueiredo. Entende? E assim, o gancho, e vieram todos os meios de comunicação. E era um negócio fantástico. Você lembra a primeira vez que nós fizemos o jornal em cadeia? Pois é, eu queria falar sobre isso. No Brasil não teve isso. Um sinal de via Embratel, o Medeiros ficava louco com a gente, que era o gerente da Telemate na época, sim, porque era uma ligação de satélite, não tinha micro-ondas, não tinha torre na estrada, não era aquilo. O sinal andava 140 mil quilômetros. Ele ia para a estação de Tanguá do Rio, ia para a Europa, ia para não sei aonde e voltava. E tinha um delay. Você falava, alô, 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 alô. E nós começamos o jornal naquele dia. Vocês abriram daqui em Cuiabá. A gente na Rádio Vila Real, lá na frente estava o João Roberto Curti, que tinha esse dom. Né? Elias Neto era locutor. Neto era locutor da rádio. Bem jovem. E aí vocês começaram dizendo, em Cuiabá, 7 horas. E eu, em Sinop, 8 horas. Que era para dar o primeiro choque no Júlio, que era governador, lembra? Para falar que a gente não seguia o horário de Cuiabá. Que, na verdade, seguia. Barra do Gás, aquela região, é que não seguia, não segue até hoje. E estava fora do mundo, né? Então... Mas era só para fazer o... me lembro daquele jornal, era um pioneirismo absurdo. Aí, para quem está nos assistindo, a gente pega um celular e faz misérias, sem saber por onde é que está indo esses sinais. Naquele tempo, tudo era muito precário mesmo. Se fazia muito mesmo em cima da vontade, né? Do desafio. E era uma geração que era assim, né? Tem que fazer, que não tem quem faça. Esse de não ter quem faça, tem que fazer, é um negócio interessante, porque não tinha mesmo quem fizesse. Ou fazia ou morria. Você não tinha como dizer, vou arranjar alguém, vou telefonar para alguém vir fazer. Não tinha. Ou você fazia contando com os recursos que você tinha à mão, ou simplesmente passava por cima de você e ia embora porque não podia parar. Lembrando, além do que você já falou, população pequena, todo mundo, a maioria era despreparada, estava sendo construída ali uma civilização de gente para tocar aquele núcleo ali, né? Eu tenho um grande amigo em Sinop, um dos muitos que tenho lá ainda, o Mauri, você deve lembrar, o Mauri que foi secretário de Saúde do Estado até... Mauri é um grande pensador, foi ele que pensou muita coisa de Sinop, ele bolou o planejamento urbano de Sinop, até hoje ele é um alucinado pela ideia e tal. E o Mauri sempre foi assim, muito de planejar, de sonhar com as coisas de Sinop. Então o Mauri tinha assim, momentos assim de reflexão, de coisa. Ele foi secretário municipal de obras, foi secretário de saúde, depois foi secretário de saúde do Estado. E o Mauri está lá até hoje, pensando Sinop ainda. E ele não se conforma, às vezes, com as atitudes que são tomadas, porque vão de encontro àquilo que foi planejado para dar certo. De repente, se tinha uma avenida que ninguém imaginava que servia um dia, você vai ver, hoje está explicado por que tem aquela avenida. Por que Sinop se transformou nesse projeto que é uma coisa fantástica. Então, é bom, não? Eu comentava muito com Ieda, quando as crianças eram pequenas, a gente ia para Maringá, voltava e tal, e eu dizia sempre o seguinte, eu vou ficar muito feliz o dia que eu estiver cruzando aqui a BR-63, e eu imaginava, até porque o Posto Gil ali, você tem Serra, tem Rosário, tem no meio e tal, mas Diamantino para frente, você tem aquele campo aberto e tal, não sei o quê. E eu sonhava e sempre dizia para ela, eu vou ficar muito feliz o dia que eu vir esses
essas plantações cortadas pelas linhas de transmissão do Linhão. E quando eu vi pela primeira vez que nós fomos de carro, que eu vi o Linhão saindo, foi uma das grandes lutas da minha vida. Eu confesso Era o Linhão levando energia elétrica, era o primeiro ano de 138, hoje tem de 530, hoje já tem a opção de Linhão, já tem. Mas que emoção que foi ver aquilo se transformando. Eu não conheço mais Sinop hoje, eu ando por lá e fico perdido. Mas é uma coisa assim que enche os olhos da gente. E, Carte, quando chegou o asfalto, foi em 84? Foi 84. Que mudança deu? Veja bem, o asfalto, na verdade, ele já tinha até o Posto Gil, e você teve a construção que foi fruto de um trabalho do governo do Júlio Campos, foi ele quem fez, que conseguiu financiamento com o Roberto Campos, que foi candidato ao Senado, tal, aquela história. Mas o asfalto, ele deu uma mudança de perspectiva, de que agora as coisas podem dar certo. Porque até então não havia isso. Mas a cidade ainda era uma meia clareira, né? Hã? A cidade ainda era uma meia clareira. Era, mas a hora que você tem o asfalto, você já começa a ter para onde ir, de onde vir. Mas eu dizia sempre que mais importante que o asfalto, que era a minha grande luta, era a energia elétrica. Porque a energia, sim, era o grande fator de transformação. Porque a energia é fonte de tudo. Quer dizer, nós não damos valor porque você chega na tua casa, você liga o ar, você liga a televisão e tal. Agora, chega em casa hoje, você que está me assistindo, liga o botão da luz ou do ar-condicionado na hora que está aquele 43 e não funciona, e diz que deu uma queda e ninguém sabe a hora que vai consertar. E você, com energia, você começa a ter aumento da capacidade industrial, aumento da capacidade comercial, aumento da geração de emprego e tal. E o asfalto, eu acho que é o segundo fator de desenvolvimento. Porque ele, mesmo não tendo, as coisas chegam. E sem energia, não chega. Então, eu acho que a energia foi uma grande transformação. E aí foi perdendo a vocação da madeira, e aí começa a surgir o centro de serviço. Aí é o médico que chega, que vem olhar, mas a cidade não vai dar certo, quer falar que isso aqui não vai dar certo nunca. A agroquímica quebrou, a cidade foi para o buraco, agora não tem mais jeito. Nós tivemos um período ruim de 82 a 88, que foi no tempo do mandato do Geraldino, porque o Geraldino era uma figura boníssima, mas o Geraldino não se pode tirar dele, e ninguém dá mais do que tem, o motorista de caminhão, ele não tinha noção nenhuma de administração, embora fosse um sujeito correto, tudo, mas não tinha noção. E foi com a entrada do doutor Adenir, que foi o primeiro prefeito, depois do Geraldino, que a cidade ganhou uma nova dinâmica. Depois veio o Antônio Coutinho, depois voltou o Adenir, e assim foi indo. Aí foi o Nilson Leitão por 2 vezes, o Juarez, a Rosana, agora está o Roberto, a Dona. Mas Sinop hoje, eu arrisco dizer que o desenvolvimento de Sinop, ele vai continuar acelerado, com governo, sem governo ou apesar de governo. Não depende mais. Quer dizer, a dinâmica tomou conta de um jeito que você não tem mais como parar. Você abre um loteamento lá com 800 lotes, um loteamento de primeira qualidade, e vende em 40 minutos. Eu estou falando, 40 minutos. É um negócio, é uma loucura. O que tem de empresa se instalando lá a cada instante. Vai ter um projeto lá que vão construir agora 2 torres, lá daquele projeto, você deve ter ouvido falar. World Trade Center, né? Lá daquele de Camboriú, que vai ser um negócio... Ah, não, esse é outro. É um negócio assim, 2 torres lá,
para tocar no céu. É um negócio que às vezes eu duvido que coisa. Então você tem esse lado forte e que, lamentavelmente, as coisas se perdem porque é aquilo que você disse na abertura. Não começou assim. Não. Quer dizer, quem chegou lá 10 anos para cá não sabe de nada do que aconteceu. Não tem noção como é que foi difícil o começo. Eu me lembro, e foi um dos fatos assim que mais marcaram a minha vida de deputado estadual, eu fui conhecer a União do Sul. A União do Sul não era nem distrito ainda de Cláudia. Era uma currutela. E a União do Sul fica a 80 quilômetros além de Cláudia, no meio daquela mata fechada, já não tinha estrada para Cláudia, você imagina para a União do Sul. E eu fui conhecer a União do Sul. Era distrito, eu ia apresentar um projeto na Assembleia para emancipar, aquela época do boom da emancipação. E eu me lembro que eu fui num domingo e naquele domingo era festa de igreja, aquela movimentação que tinha e tal. E eu vi o desespero das pessoas, que era o famoso banzo, saudade da terra natal. E todo mundo tinha saudade do Sul, de onde vinham, porque quem foi para lá não tinha mais como voltar. Não tinha comunicação. Filhos e netos nasciam e pais e avós não tinham conhecimento. Conhecimento era muito raro. E você não tinha um telefone público para as pessoas se comunicarem. Se alguém fosse mordido de cobra, morria, porque você não tinha como chegar a Sinop ou a Cláudia. Porque a estrada era muito ruim. Se fosse época de chuva, sem chance. E se precisasse chamar um avião, rádio amador nem sempre funcionava. E eu me lembro que numa conversa, a conversa falou assim, veio aqui uma vez a equipe da Telemate e construíram essa casinha aí, essa torre, e ficaram, faz 2 anos que está aí para inaugurar esse posto. Achei estranho aquilo. Fui a Telemate, o velho amigo Medeiros, que você conheceu tão bem. Falei, pô, Medeiros, está lá 2 anos, um troço assim. Eu falei, Ricardo, sabe que isso aí está fácil de inaugurar? Falei, como assim? Falou, quando é que você quer inaugurar? Falei, Dia das Mães. Era dali 1 mês e meio, 2 meses. E marcamos a inauguração para o Dia das Mães. Eu fui para a inauguração. A cidade estava cheia, o povo tudo na rua e tal, aquele negócio, aquela casinha telefônica. E era na frente da igreja, tinha um barracão da igreja, e a fila atravessava. Aquilo era fila enorme. Para telefonar? Para telefonar. E tinha uma mesa comum de escritório e um telefone do lado, um telefone em comum. E as pessoas... E aquilo era bom para cair a ligação, né? Bom para cair a ligação. E as pessoas entravam, cada um na sua vez, pegava o telefone e ligava para a família no Sul e tal. E eu ouvi algumas mulheres, e isso me emocionou muito, conversando com as mães. Ô mãe, que felicidade, mãe. Feliz Dia das Mães. A gente agora pode conversar. Agora inaugurou o telefone. Sabe, mãe, tua netinha, você não imagina como ela está e tal. Isso me toca até hoje, profundamente. E eu acho que aquele foi um dos momentos ricos que eu vivi assim, de que é tão fácil fazer coisas e que, às vezes, ficam de lado por falta de interesse. A gente é muito vítima da burocracia, né? Agora, Ricardo, assim, nosso tempo está próximo de acabar. Nem no momento mais otimista daquele pioneirismo se imaginaria que Sinop viraria isso que é hoje, 200 mil habitantes, é uma metrópole. Se não no tamanho, na população, a mentalidade é metropolitana.
naquele momento, no maior desvario, você não poderia nunca imaginar uma coisa dessa, né? Não, eu vou fazer aqui, não sei se vou cometer uma heresia, vou deixar algumas pessoas, talvez, estimular um bairrismo que não existe, ou pelo menos, eu não dou 10 anos Sinop ultrapassa Rondonópolis. Rondonópolis. Mas passa com bastante força. Deixa de ser a quarta e passa a ser a terceira cidade do estado. Porque é impressionante. Uma cidade que tem um crescimento anual de 10% ao ano. E que tem vindo esse crescimento e cada vez mais. Sem imaginar de tecnologia que tem aqui em Cuiabá hoje, na área médica, por exemplo, tem em Sinop. Sem imaginar que possa ter, e se não tem, está chegando. E as pessoas estão indo cada vez mais para lá. Sinop tem um aeroporto que eu tive orgulho de fazer, consegui a primeira emenda para fazer o aeroporto, a estação de passageiro. Está construindo uma estação de passageiro agora fantástica, maravilhosa, e que vai colocá-la ali. Ali é um hub que vai despachar, ali vem gente do Pará, Rondônia, vem tudo, Sinop, as pessoas vêm. Chega a ter 400 carros estacionados no aeroporto de Sinop. As pessoas chegam, deixam o carro, embarcam, chegam, pegam o carro e vão para Rondônia, para todo lado. E eu acho que Sinop é isso. Eu queria lembrar que você falou no aeroporto, só um segundinho. Me recordo que eu fui a Sinop mais de uma vez. Tinha uma empresa chamada Mecon. Ela tinha empresa de táxi aéreo. Quando faziam a lotação do avião pequeno... Tem histórias e histórias da Mecon para contar. Tinha. 4, 5 passageiros e depois mais 4 ou 5 para voltar. Hoje tem um monte de voos diários, né? A Mecon, ela fazia Cuiabá, Juara, Itaúba, Sinop. Então tinha que encher a carga aqui. Eu saía do aeroporto. E era empresa de táxi aéreo, não era empresa de aviação comercial. E história para um outro dia. O dia que caiu o avião na Mecon e foram todos salvos, e lá em Sinop foi uma história muito interessante das coisas para ser guardadas. E esse era o voo. Aí entrou a Taba, que aí já era o Bandeirante. Isso, me lembro. Que também fazia esse trajeto. É o pinga-pinga. Era o pinga-pinga. E hoje você tem 2 voos, você está com 3 voos para São Paulo direto, 1 voo para Brasília direto. Sinop é o 2º maior movimento de passageiros no estado. O 2º passageiro de aeroporto, de embarque e de desembarque, mas disparado. E eu acho que aquilo que eu disse, apesar de governo, com ou sem, não tem como não dar certo. Ricardo, para a gente terminar, a gente vai ficando mais maduro, fica mais emotivo, fica mais um pouco saudosista da própria vida, né? Não é saudades do tempo que passou, saudade da própria vida, de ter vivido tantas coisas e que já passaram. O pioneiro Ricardo hoje, como é que ele olha para trás? Depois de tudo que fez, esse pioneirismo, a política, o rádio, e agora está no stand-by da vida, assim, mas calmo. Onofre, a minha vida foi assim algo que, se eu tivesse tido a oportunidade, alguém tivesse feito assim, faz um planejamento aí, imagina como é que vai ser assim. Ela foi tudo ao contrário do que eu imaginei. Não deu nada conforme planejado. A minha ida para Sinop foi um acidente. A permanência lá foi outro acidente. A carreira política foi outro acidente. Mas eu tenho muito orgulho das coisas que eu fiz por onde passei.
Eu tenho muito orgulho das coisas que eu pude deixar em Sinop. Mesmo da mentalidade, das coisas da luta pelo Linhão, por exemplo, foi uma luta que ninguém acreditava que era como um asfalto. Eu não sonhava, nunca sonhei ser deputado. Enfim, eu fui 2 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal. Ocupei alguns cargos políticos. E hoje, eu olho para trás, eu tenho plena convicção. Esses dias eu estava conversando com o Ieda. Acho que Deus me deu muito mais do que eu merecia. Porque se for pensar no meu tempo de juventude, o que era a minha perspectiva de vida, era a pior possível. E Deus me deu uma família maravilhosa. Eu tenho 3 filhos fantásticos, com os quais mantenho uma relação extremamente salutar, de amor, de dedicação. Eu tenho 7 netos que eu os adoro e ele nos adora, a mim e a minha esposa, e somos assim, carne e unha, ligados quase que... Quando estamos longe, queremos ficar perto, passamos férias juntos. E os netos são... eu tenho um amigo que hoje é ministro da Defesa, que é o Zé Múcio Monteiro. O Zé Múcio dizia assim, que avô é pai com assistência técnica. Então, eu acho que isso assim... Como é gostoso. Por exemplo, cheguei ontem, eu fui fazer compra aqui em casa, quem faz compra de mercado, eu fui no Atacadão ontem, 10 horas da noite, cheguei, já eram 11h30, tá o Neto, que por sinal queria estar aqui hoje, adorou a conversa da semana passada. O Neto me ligou e falou, ô pai, precisava conversar com você, tem um assunto assim, assim, assim. Então, eu nunca sonhei isso na minha vida. Eu nunca sonhei que Deus ia ser tão bom para mim que me dá os filhos e os netos que me deu. Agora eu quero curtir isso. Eu quero curtir. Agora é o descanso do guerreiro. Eu não diria o descanso do guerreiro, eu diria que é o contemplar do guerreiro. Porque você, quando contempla, você também olha para trás. Ah, sim, sim. E olhar para trás e ver que as coisas não foram construídas por acaso. Tudo teve uma razão de ser, teve um gatilho, teve algo que determinou uma mudança de situação, uma virada de chave. Eu estou aqui hoje com você. Amigos somos há quantos anos? Mais de 40, bem mais de 40 anos. Bem mais de 40 anos. E temos histórias boas para contar. Quantos têm isso? Ah, é verdade. Quantos tem hoje que você pode dizer assim, quantas pessoas você conhece da nossa idade que possa dizer assim, que tem amigos de 20 anos? Nós temos de 50, de 60. Então você está calmo e sereno. Eu diria para você que estou muito calmo e sereno e de olho o que vem por aí. Vou aproveitar aqui a sua vinda aqui, mais do que agradecer, é contemplar, né? Porque nossas vidas têm pontos em comum. E mandar os meus grandes respeitos para Ieda, que eu conheço tão bem, e para os meninos, a Camila, o Neto e o Tiago. Ficamos por aqui. Ricardo, prazer em ter você aqui. O prazer foi meu, alegria de poder contar a história, de lembrar. E seria bom que as pessoas que às vezes têm um segundo de reflexão pudessem fazer isso aí. Como eu cheguei aqui? Bom, nós ficamos por aqui e fica da nossa conversa com o Ricardo fica a seguinte conclusão. As coisas que estão aqui hoje nem sempre foram assim. Alguém teve que fazer e Deus sabe como fez, porque não tinha outra pessoa que fizesse. Nos veremos na próxima semana.